vídeo anterior, nós falamos sobre controles, características dos controles. Quais são as características dos controles? Nós demos 3 características de controles. Nesse vídeo, meu amigo, nós vamos estar falando sobre especificação. Os controles devem ser específicos. E nós vamos estar dando 7 especificações para controles. Os controles eles devem ser econômicos. Eles devem ter sentido. Eles devem ser adequados. Eles devem ser congruentes. Eles devem ser simples. Eles devem ser prioritários, operacionais, melhor dizendo. Então vamos iniciar com os controles econômicos. Quais são as informações que eu preciso ter para manter uma organização funcionando, tendo controle da organização de uma maneira eficaz, mas que não seja caro para a organização? Bom, essa pergunta vai depender muito do gestor, da pessoa que conduz a empresa, do empreendedor, do gerente. Quem é a pessoa que conduz essa empresa? Qual é o mínimo de relatório que essa empresa precisa? Quais são as estatísticas que eu vou precisar obter para que eu possa, por exemplo, baixar os preços para os meus clientes? Eu vou te dar um exemplo bem simples de controle que vai te ajudar a baixar os preços sem perder lucro. Baixar preço sem perder lucro. Vamos ao exemplo. Eu tenho um primo chamado Fernando. Inclusive eu queria mandar um abraço para o Fernando. Fernando, Deus te abençoe aí, meu amigo, nos seus negócios. Meu primo, ele é marceneiro, ele fabrica móveis, né? Ele tem um negócio de móveis. E como que ele pode fazer para poder baixar os seus preços? Como é que ele pode conseguir preços melhores para os clientes? Ele precisa ter um controle muito simples, que seria da matéria-prima. Qual é a matéria-prima do Fernando? É a madeira. E, por exemplo, se ele teve controle do valor de custo da madeira o ano passado, eu posso dizer a ele que o mercado se repete. Por exemplo, se o ano passado a madeira dele estava 30% mais barata no mês de junho e julho, esse ano provavelmente ela vai estar mais barata nesse mesmo período. Se ele controlou o ano passado, esse ano ele pode guardar um dinheiro e comprar a madeira mais barata. Consequentemente, vai baixar os seus custos e ele vai ter os seus produtos mais baratos para os clientes, sem perder o lucro, que é muito importante para a empresa. Então, meu amigo, isso é um exemplo de controle econômico. Controle bem simples e econômico. Não há necessidade de grandes matemáticos, de grandes estatísticos para você montar um controle desse na sua empresa. Bom, o segundo controle, segundo a especificação de controle, seria ter sentido. O controle precisa ter sentido. Nós vamos estar falando sobre isso agora. Bom, a segunda especificação dos controles, eles devem fazer sentido. Ele deve mostrar o posicionamento
de mercado em relação à sua empresa e o posicionamento da sua empresa em relação ao mercado. Por exemplo, por que existe uma rotatividade tão grande de mão de obra na sua empresa? Você precisa monitorar isso. Isso faz sentido monitorar. Isso é necessário monitorar. Por quê? A sua empresa não consegue atrair bons profissionais. Ela não consegue manter esses profissionais dentro do quadro dela. Isso é importante monitorar. Por quê? Porque isso pode levar uma empresa à falência. Vocês estão me entendendo? Você está me entendendo, meu amigo? Os controles devem buscar pontos-chave da sua empresa. Esse deve ser o sentido que os controles precisam ter. Os controles devem estar baseados em definições. Qual é o seu negócio, por exemplo? O que deve ser o seu negócio? Ou o que deveria ser o seu negócio? Os controles devem estar baseados nessas definições. Quando você definir o seu negócio, você precisa basear os seus controles em cima dessas definições. Isso é fundamental para que tenha sentido. Por exemplo, não há necessidade de você colocar controles em coisas que não definem o seu negócio, coisas que não definem a sua empresa. Essas coisas precisam ser controladas? Precisam. Mas você pode colocar um padrão, fazer o controle por amostragem. Isso vai te dar mais tranquilidade. Caso essas coisas que não definem a sua empresa ficar abaixo do padrão, aí sim você dedica a sua atenção a essa atividade, para que você possa resolver e botar dentro de um padrão aquela atividade. Do contrário, não mexe com isso. Resumindo, os controles, para ter sentido, eles precisam seguir o seu plano de negócio. Isso é fundamental para o seu controle. Bom, a próxima especificação de controle diz respeito a controles adequados. Quais são os controles adequados? Bom, os controles devem ser adequados ao caráter e à natureza do fenômeno medido. Essa deve ser a especificação mais importante dentro dos controles. No entanto, os profissionais não dão muito ênfase à adequação dos controles. Por que eu tenho que dar ênfase à adequação? Simplesmente, meu amigo, porque os controles é que causam o impacto. Por isso, é importante não somente selecionar os certos, mas principalmente os adequados. Os controles devem mostrar o evento medido de uma forma verdadeira. Eles devem mostrar o evento medido dentro de uma estrutura verdadeira. Por exemplo, por regra, as reclamações dentro de uma empresa são especificadas dentro de 5 reclamações por 1000 funcionários por mês, né? Então esse evento é aceitável dentro de uma empresa. Só que se uma empresa tem 5 setores e em cada setor tem 200 funcionários, nós temos 1000 funcionários. 5 reclamações por 1000 é aceitável. Mas se essas 5 reclamações estiverem
dentro de um setor somente. Então seria 5 reclamações por 200 funcionários. Isso não é aceitável. E aí você me diz, o que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, se esse setor for o setor final, setor de produção final, para entregar para o cliente, com essas 5 reclamações, pode se tornar uma greve. E aí você não entrega os seus produtos, consequentemente você pode perder o contrato e dependendo da empresa, dependendo da estrutura que a empresa tem, pode vir até a falir, a abrir falência, melhor dizer. Os controles inadequados, meu amigo, eles informam errado. E a informação errada, ela causa problemas para a sua empresa. Então, os controles precisam ser adequados. Além de certos, precisam ser adequados. Bom, meu amigo, para que esse vídeo não fique muito grande, muito extenso, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª especificação. Você que gostou, dá um like, compartilha para que os seus amigos venham também compreender como colocar controles dentro das suas empresas e se inscreva em nosso canal para que você receba informações de primeira mão para introduzir em sua empresa. Um abraço e até o próximo vídeo.